Muito boa noite a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 15 de julho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com o índice Bovespa, fechou o dia de hoje com uma leve queda de 0,04%, cotado a 135.250 pontos. Então, no dia de hoje, o índice Bovespa fechou com o sétimo dia seguido de queda, tá? Média móvel de 9 períodos virado para baixo, com tendência de queda, continua aqui no índice, com a expectativa, né, dele chegar nessa região aqui de 133 mil e uns 800 pontos, mais ou menos, que é esse fundo anterior aqui, do início do mês de maio, tá? Tendo em vista que ele perdeu essa região de suporte e continua com essa tendência forte de baixa, né? Bom, analisando aqui os ativos da carteira do canal, o Banco do Brasil subiu hoje 1,06%, cotado a R$ 20,90. Então, após uma sequência de dias de queda aqui em Banco do Brasil, hoje, finalmente o Banco do Brasil deu uma pequena subida, tá? Mas isso não quer dizer muita coisa. É possível que amanhã ou nos próximos dias ele volte a cair novamente, tendo em vista o viés de baixa do mercado como um todo, né, em função dessa questão aí das tarifas. Os Estados Unidos está aplicando contra o Brasil, na verdade vai aplicar, né, a partir do dia 1º de agosto. Isso tende a afetar bastante aí o mercado brasileiro e as empresas como um todo, né, tende a ser prejudicadas, né? Isso acaba se refletindo naturalmente para as empresas que têm ações na bolsa. Não é diferente para o Banco do Brasil, né, que além de estar sofrendo também nessa questão das tarifas, o Banco do Brasil tem a questão relacionada ali à inadimplência do setor agro, né, que trouxe resultados negativos no primeiro trimestre, e existe a expectativa de que no segundo trimestre os dados também sejam ruins, que pode indicar que o banco vai demorar um período maior do que o inicialmente previsto para iniciar sua recuperação. Isso também acaba impactando na cotação da empresa, né? A tendência é que ele possa cair mais a partir da divulgação dos resultados do segundo trimestre, que vão ser divulgados no mês de agosto. Mas se cair, acredito que não vai cair mais tanto, porque o Banco do Brasil já caiu bastante ao longo das últimas semanas, tá? Então ele já está bem descontado aí em relação ao valor lá do início do mês de maio, quando ele estava no topo histórico, né? De qualquer forma, no curto prazo, a tendência aqui em Banco do Brasil é de queda, né? E o preço médio está em R$ 25,68. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o dia com uma leve alta de 0,09%, cotado a R$ 11,05. Tendência de queda, né? Média móvel de 9 períodos virado para baixo. E o preço médio está em R$ 10,37. Os preços estão oscilando nessa região aqui da média móvel de 200 períodos, que é a linha branca, né? A média móvel de 200 períodos funciona como uma região de suporte e resistência. Nesse caso aqui, como uma região de suporte, tá? Eu espero que o Banrisul se sustente nessa região e não perca esse suporte aqui da média móvel de 200 períodos, porque isso poderia indicar daí uma continuidade da queda até a região dos R$ 10. O que eu acredito que seja pouco provável que aconteça. Mas como a gente nunca tem certeza de nada em relação ao mercado, né? O mercado realmente ele é muito variável, a gente trabalha somente com expectativas, né? Seguindo aqui com o Bradesco, ele fechou o dia com uma leve queda de 0,06%, cotado a R$ 16,10. Tendência permanece sendo de queda. Média móvel de 9 períodos está virado para baixo.
Durante o dia ele chegou a subir um pouquinho, né? Ele chegou a tocar na média móvel ali de 9 períodos, porém acabou recuando. Então o Bradesco está numa região aqui de indefinição, tá? Mas com viés de baixa. Meu preço médio está em R$ 11,37. Seguindo com o banco BMG. Fechou o dia de hoje aqui com uma alta de 1,39%, cotado a R$ 3,66. Então, os preços voltaram novamente para cima da média móvel de 200 períodos, o que é importante. Já a média móvel de 9 períodos permaneceu estável em relação ao dia de ontem, então ainda não podemos afirmar que existe uma possibilidade de haver uma reversão da tendência de queda. Vamos aguardar o dia de amanhã para a gente ter uma opinião melhor formada em relação a isso, tá? Mas pelo menos o fato importante do dia é que o Banco BMG conseguiu romper para cima a região da média móvel de 200 períodos, fechando acima do preço da média móvel de 200 períodos. O preço médio aqui em Banco BMG está em R$ 3,85. Banco ABC Brasil fechou o dia com uma leve alta de 0,09%, cotado a R$ 21,17. Segundo dia seguido de alta aqui no Banco ABC. É importante, né? Após uma longa sequência de quedas aí observada nos últimos dias. A tendência continua sendo de queda. A média móvel de 9 períodos está virado para baixo. Porém, os preços estão se aproximando da média móvel, né? O que pode indicar aí, de repente, né? Uma reversão da tendência de queda aí nos próximos dias. E o preço médio está em R$ 21,64. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação. Indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento do dia de hoje, estou com prejuízo de 18% em Banco do Brasil, 4% em Banco BMG e 2% em Banco ABC Brasil. Em relação aos lucros, estou lucrando 41% em Bradesco e 6% em Banrisul. No geral, a carteira está caindo 10%, dá um prejuízo de R$ 461. Considerando os proventos recebidos das empresas, eu tenho a rentabilidade. Está positivo, né, aqui em Bradesco em 42%, 11% em Banrisul e 2% em Banco ABC Brasil. E estou negativo em 13% em Banco do Brasil e 2% em Banco BMG. A rentabilidade geral da carteira está em 5,97%, negativos, né? Que dá uma rentabilidade aí de R$ 261 negativos, tá? Lembrando que só que a rentabilidade nada mais é do que o prejuízo aqui no caso, né? Descontado dos proventos recebidos. Tá? Eu tenho justamente aqui daí o valor, né? Dos proventos, digamos assim, descontado do prejuízo das operações, né? Então, nesse momento, proventos que eu recebi das empresas abatem aí quase 50%, né, do prejuízo acumulado nas operações. Então, no dia de hoje, o patrimônio da carteira encerrou essa terça-feira com um valor de R$ 3.915,69, dá uma variação positiva de 0,82%, representa em termos financeiros a variação positiva de R$ 31,73. Foi a primeira alta da carteira depois de 6 dias seguidos de queda. Então, realmente, hoje foi um dia importante, né? Que marcou aí o fim dessa sequência longa aí de prejuízo acumulado nos últimos dias. Porém, a bolsa continua em queda, né? A bolsa hoje fechou no vermelho novamente e o índice fechou aqui no 7º dia consecutivo de queda. Então, em função da nossa performance da carteira no dia de hoje, o alfa da carteira ficou em 0,86% positivo, tá? Conseguimos ganhar do índice no dia de hoje.
Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.